Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Boa noite a todos. Peço que confirme se o áudio está perfeito para podermos dar início à nossa meditação. Queridos irmãos, nós estamos comentando a encíclica Ecclesia de Eucaristia do Papa São João Paulo II, de 17 de abril de 2003. Hoje terminaremos de comentar o capítulo 2º, terminando um aspecto do número 22 da encíclica, que ontem falávamos terminávamos falando sobre a inabitação mútua de Cristo na vida do discípulo que o recebe na comunhão eucarística. Então, a comunhão como mais perfeita e íntima amizade. Hoje eu gostaria de iniciar comentando acerca de um aspecto que o Papa São João Paulo II introduz no final desse número 22 e continua nos números seguintes, que é o tema da Eucaristia como fonte e força para a missão da Igreja. A Igreja, ela foi tornada como instrumento universal de salvação. A Igreja existe para ser continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio salvar a humanidade, operou objetivamente esta salvação no seu ato supremo de sacrifício, de entrega e de obediência ao Pai, morrendo na cruz. E o Pai o retribuiu a sua obediência, concedendo-lhe a ressurreição dos mortos e, subindo ao céu, nosso Senhor foi assentado à direita do Pai em glória, levando consigo a humanidade redimida, a humanidade salva, em sua própria natureza humana que foi redimida. Antes de voltar ao céu, nosso Senhor conferiu uma autoridade para os seus apóstolos e uma missão. A autoridade é a própria autoridade que ele possuía como Filho de Deus encarnado, a autoridade divina, quando ele revestiu a Igreja com um sagrado poder. E este poder que Cristo revestiu a Igreja é um poder que a Igreja tem de agir unido a Cristo e, portanto, uma total identificação e unidade entre a ação de Cristo e a ação da Igreja. Tanto é verdade que, desde a origem da Igreja, os padres apostólicos já diziam que onde está a Igreja, aí está Cristo, e onde está Cristo, aí está a Igreja. Portanto, a autoridade que a Igreja tem é de ser verdadeiramente corpo de Cristo vivo, né? A cabeça deste corpo é o próprio Cristo. E por isso a Igreja, ela continua melhor dizendo, a Igreja, ela continua realizando a missão que Cristo realizou, porque
apesar de estarmos salvos objetivamente no mistério pascal de Cristo, nós ainda precisamos aderir a esta salvação pela fé e pela incorporação nossa ao corpo de Cristo glorioso. E esta incorporação se dá mediante o batismo. Por isso Jesus enviou os apóstolos dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, a igreja tem esta missão de ser instrumento quer dizer meio pelo qual Cristo continua a ser sal da terra e luz do mundo, e continua a salvar a humanidade. Diz o Papa São João Paulo II: para esta missão que o Pai enviou à a igreja tira forças espiritual de que necessita para levar a cabo a sua missão da perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. É desta Eucaristia que a igreja tira toda a sua força. A igreja, ela, portanto, tem a Eucaristia como sua fonte e, ao mesmo tempo, o seu vértice, né? O vértice quer dizer o ponto culminante, o cume, né? Para o qual toda a evangelização caminha. A igreja, ela é chamada a evangelizar e somos destinados. Queridos irmãos, nós vamos... peço que o pessoal do Facebook confirme se está acompanhando a meditação, se travou ou se voltou. Tivemos um problema aqui no sinal da internet, no roteador. Então nós vamos dar continuidade aqui no Facebook. Infelizmente a transmissão do YouTube, ela caiu e nós vamos subir depois essa meditação para o canal do YouTube. Esperamos que o Facebook não caia. Peço que sempre, se tiver alguém se travar, avisar-nos, por favor. Eu estava falando então que a missão da igreja é evangelizar, e o fim da evangelização tem que ser o seu ponto final. Pode encerrar o YouTube, tá bom? E o fim da evangelização é levar-nos a todos à experiência da comunhão com Cristo na Eucaristia. Portanto, a Eucaristia, segundo o Papa São João Paulo II, ele tem um efeito na igreja. E o efeito da igreja é gerar a unidade da igreja. É o efeito unificador. Este é o tema principal do número 23, né? Diz o Papa que, pela comunhão eucarística, a igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo. O corpo não pode ser um corpo desunido, não pode ser um corpo desarticulado, né? E
o elemento unificador de todo o corpo é o sacramento da Eucaristia. Isso tem como base a teologia de São Paulo Apóstolo, que está muito clara no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 10 e 11 da carta aos Coríntios vai na essência da doutrina eucarística de São Paulo Apóstolo, né? E de toda a igreja, claro. Mas vale a pena depois uma meditação acerca desses 2 capítulos. Lá há elementos muito importantes. Diz São Paulo, no versículos 16 e 17 do capítulo 10: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Né? Então, o que diz São Paulo? Uma vez que há um só pão, nós formamos um só corpo pela participação neste mesmo pão. Depois, o Papa São João Paulo II coloca o trecho da homilia de São João Crisóstomo sobre a primeira carta aos Coríntios, possivelmente comentando esse mesmo trecho que nós acabamos de ouvir. Veja o comentário, a homilia de São João Crisóstomo, portanto no século V da era cristã. Para aqueles que ainda têm certa dúvida se na igreja do primeiro milênio, principalmente na patrística, se era claro a doutrina eucarística da igreja ou se foi uma invenção do Concílio de Trento. Há muitas dessas bobagens sendo ditas por aí, infelizmente, sendo ditas em bocas de pastores, né, da igreja, padres, às vezes professores de teologia e etc. Né? Claramente, tirem suas próprias conclusões, ouçam esse texto e se pergunte: será que São João Crisóstomo, no século V, tinha claro a fé na Eucaristia? Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. E em que se transformam aquele que o recebem? No corpo de Cristo. Não são muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é um só, apesar de constituído de muitos grãos, e estes, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão, assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos com Cristo. É ou não é uma fé eucarística clara, já no século V da igreja? Portanto, é muito claro. São João Paulo II diz: a Eucaristia, ela consolida, ou seja, o que é a palavra consolidar? Sólido, nós sabemos o que é, né? Então, consolidar é tornar sólida, tornar algo indestrutível, forte, duro, né? Então, consolida a incorporação em Cristo operada no batismo pelo dom do Espírito Santo. Depois, o Papa São João Paulo II, ele passa a considerar a ação conjunta do Filho e do Espírito Santo na Eucaristia. Portanto, a Eucaristia, ela é a ação de Cristo e a ação do Paráclito. Diz o Papa em suas palavras: a ação conjunta e indivisível do Filho e do Espírito Santo, que está na origem da Igreja, tanto na sua constituição
como de sua continuidade, opera na Eucaristia. Portanto, a Igreja, por uma ação conjunta de Cristo e do Espírito Santo, ela continua unida e é constituída unida pela Eucaristia. O próprio Papa São João Paulo II vai dizer que o dom da Eucaristia é a maior obra do Paráclito. É o maior dom. A ação do Espírito Santo é transformar o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo, no momento da transubstanciação. A Igreja, portanto, ela é fortalecida pelo Paráclito divino através da santificação eucarística dos fiéis. Alguns que gostam muito da fé pneumatológica, eu sempre critiquei, e aqueles que, infelizmente, por um momento, por uma compreensão errada do que é o movimento da renovação carismática católica, que eu sou de origem da renovação carismática católica, eu tive a minha experiência do batismo no Espírito Santo há mais de 25 anos atrás. Portanto, eu tenho total liberdade de dizer e falar sobre isso. Uma das críticas que eu fiz no passado, graças a Deus isso tem sido muito claro, abandonado por alguns, por uma tendência de alguns membros, muitos por ignorância, doutrinal mesmo, alguns membros da renovação carismática, que faziam uma preferência entre a experiência carismática dos dons do Espírito Santo nos grupos de oração, em detrimento da experiência pneumatológica que se experimenta na celebração da Santa Missa. E chegavam ao ponto de, na minha paróquia de origem, a missa acontecer às 19 horas e o grupo de oração acontecer às 20 horas. E na hora da missa, ter 2, 3 gatos pingados, e imediatamente depois que terminava a Santa Missa, a igreja lotava de gente que saía até pelo ladrão para fazer parte do grupo de oração. E eu sempre critiquei isso. Sempre achei isso um perigo de uma tendência a uma fé protestante. Uma experiência mais pentecostal, protestante do que católica. Graças a Deus isso tem sido por muitos rechaçado e abandonado. Mas eu, claramente, o que o Papa São João Paulo II está dizendo aqui é que na celebração da Santa Missa ocorre a maior efusão do Espírito Santo. O maior derramamento do Espírito Santo se dá sobre o momento em que o sacerdote, tomando o pão em suas mãos e tomando o cálice em suas mãos, ali, quando ele realiza a epíclese ou a epiclese, depende muito da pronúncia grega, quando ele invoca a descida do Espírito Santo sobre os dons, ali, aquela descida do Espírito Santo, ela é tão forte, tão transbordante, que não se derrama só sobre os dons, mas se derrama sobre toda a igreja e sobre a face da terra. É a maior efusão do Espírito Santo se dá no momento da consagração. Toda a missa é um batismo no Espírito Santo.
para aquele que de fato entende qual é a missão do Paráclito, qual é a missão do Espírito Santo. Portanto, a Eucaristia é dom de Cristo e dom do Espírito Santo, que recebemos em comunhão e na comunhão eucarística. O que faz a Eucaristia? Ela realiza a unidade da igreja. É na Eucaristia que a igreja se torna única, verdadeiramente única. Una. Portanto, não é só um estar ao redor da mesa, diz o Papa São João Paulo II. É muito mais do que sentar à mesa num banquete humano. Não. A missa, ela de tal forma realiza uma união entre os fiéis, entre si, e dos fiéis com Cristo, que é pela Eucaristia que verdadeiramente se dá a íntima união com Deus e a íntima união do gênero humano. Nós nos tornamos verdadeiramente um só corpo, um só rebanho, um só e único povo. Depois, por último, no capítulo 2, o Papa fala sobre o culto que se deve prestar à Eucaristia fora da missa. E ele diz claramente o valor inestimável que para a igreja está o culto que devemos prestar a Jesus, presente nas hóstias consagradas, reservadas para a adoração, para a comunhão fora da missa, que é possível receber a comunhão fora da missa em algumas circunstâncias, e para a comunhão para os enfermos, o viático, né? Esta reserva do Santíssimo Sacramento, guardada de maneira digna nos tabernáculos, merece ser adorada, merece ser cultuada. Portanto, o Papa, ele relembra que é dever dos pastores estimular o culto eucarístico, de modo particular a exposição do Santíssimo Sacramento para adoração. Como é bonito ver aumentando as exposições eucarísticas, o desejo das pessoas de estar de joelhos na presença de Jesus Eucarístico, o efeito que isso traz para a vida de quem adora o mistério santíssimo do sacrossanto sacramento da Eucaristia. E não só a exposição solene do Santíssimo Sacramento, mas também as visitas de adoração que prestamos quando visitamos as igrejas para uma visita ao Santíssimo, para adorar Jesus no sacrário. O Papa São João Paulo II relembra que no número 32 da sua carta Novum Millennium Neunt, ele falava que a igreja tem que se caracterizar como, sobretudo, como especialista de oração. E não há como não sentir a necessidade, para ser verdadeiramente especializada em adoração, que a igreja permaneça longamente em diálogo espiritual, adoração silenciosa e atitude de amor diante de Cristo presente no Santíssimo Sacramento. E o Papa termina dizendo: eu mesmo fiz muitas experiências recebendo da adoração eucarística força, consolação e apoio. Quando a gente
lê e relembra o pontificado de São João Paulo II, nós podemos perguntar, né? O quanto eucarístico não foi o Papa São João Paulo II. Assim como Mariano e eucarístico. Quem não se recordará da visão de Dom Bosco? A barca da igreja, agitada por ondas de todos os lados, no timão o Papa, junto com ele os bispos e duas colunas, uma mais alta do que a outra. Numa coluna o Santíssimo Sacramento e na outra coluna a Virgem Imaculada. E o Papa ancorava, acorrentava o barco nessas duas colunas. Esta foi a visão de Dom Bosco sobre a igreja. A igreja só permanecerá de pé se ela estiver de verdade abraçada ao Santíssimo Sacramento